Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao programa Mistérios da Bíblia, na qual fazemos uma exegese dos textos proclamados neste domingo da solenidade da Imaculada Conceição. Vamos aprender profundamente sobre a Palavra de Deus. Vamos lá. Pois muito bem, nós temos como primeira leitura Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao versículo 15, e depois o versículo 20. Veja bem, esse texto é conhecido muitas vezes como o proto-evangelho, a vitória sobre a serpente. Deus quer oferecer ao homem a sua amizade, mas o ser humano prefere estar cheio de sua autossuficiência. É a história do pecado de Adão. Até vou deixar aqui o link, o curso que eu gravei, a mitologia de Gênesis 1 a 11. Esses capítulos iniciais, sobretudo 1, 2 e 3, eles retratam de forma mitológica os pecados dos reis de Judá. Adão simboliza o rei, Eva simboliza a rainha, e por conta dos pecados dos reis, o povo perdeu a sua terra, o povo perdeu o paraíso. Esse talvez seria o sentido original do texto, né? Então é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo em que toma consciência de sua desgraça, aparece a promessa de que ele pisoteará a cabeça da serpente sedutora como sinal da restauração da amizade com Deus. Então aqui é muito interessante, porque nas nossas traduções inspiradas na Vulgata, quem pisa a cabeça da serpente é a mulher. Mas no texto hebraico original não é a mulher que pisa a cabeça da serpente. O texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta te ferirá a cabeça pisando, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, no texto hebraico é a descendência da mulher, o filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, né? Então, até é interessante, né? Porque se a gente entende que esta mulher pode simbolizar o próprio povo de Deus, ou Nossa Senhora, o filho da mulher é Jesus, nascido em Israel, nascido da Virgem Maria, ele pisa a cabeça do mal, é ferido pelo mal, ou seja, a morte de cruz, mas ressuscita, né? Então é muito interessante isso. Então, se você quiser aprofundar então essa questão do pecado no texto bíblico, então você possa ler esses textos que estão aí sugeridos. Romanos capítulo 5, 12 e 20, Oséias capítulo 4, 1 a 3, primeira carta de João capítulo 3, versículo 8, Romanos capítulo 8, versículo 15 a 25, e há o texto de Apocalipse capítulo 12 como uma releitura desse texto de Gênesis, na qual lá nós temos uma mulher vestida de sol perseguida pelo dragão, que era essa antiga serpente aí do Gênesis. O outro texto é Efésios capítulo 3, versículo 1, Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, versículo 11 a 12. Esse texto tem como tema o plano de Deus para com o ser humano destinado a ser imaculado. O começo de Efésios resume que todo o trabalho de Deus, que toda a ação de Deus na palavra bênção, ou seja, somos abençoados por Deus. Sempre é Deus, seu amor para conosco, também desde toda a eternidade. E Deus é, ao mesmo tempo, a nossa meta. Mas não podemos alcançar essa meta com as nossas próprias forças. E aí intervém a graça de Deus, dando-nos Cristo como Salvador e cabeça. Por Cristo também é perdoado o nosso pecado, Efésios 1:7. Em Cristo temos esperança. Deus nos adotou como seus filhos. Então este texto, que é um hino, era um cântico cantado pelas primeiras igrejas, fala deste amor tão bonito de Deus para conosco, que nos destinou a sermos seus filhos adotivos,
santos e imaculados. E aí que você possa ler todos esses textos para aprofundar esse tema. De Efésios capítulo 1, versículo 3 a 4, você possa ler Efésios 2, 6 a 7, Evangelho de João 15, 16, Evangelho de João 17, 24, Efésios capítulo 5, versículo 27. Depois, para entender melhor o capítulo 1, versículos 5 e 6, você possa ler o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, Romanos, capítulo 8, versículo 29. Para entender melhor Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, que você possa ler primeira carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12. Por fim, nós temos o texto da Anunciação, Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 38. Versículo 26 a 38. E esse texto fala da Anunciação. Achaste graça diante de Deus. Maria conclui e supera toda a série de escolhidos de Deus. E olha que lá no Antigo Testamento nós tivemos figuras ilustres: Abraão, Davi, vários outros, Moisés. Ela é a plenitude de Jerusalém, em quem se faz pleno o amor de predileção a Deus. É interessante que lá no Antigo Testamento, se você ler Sofonias 3, 14, 16 e Zacarias 9, 9, a cidade de Jerusalém é personificada numa mulher e o profeta deseja alegria, rejubila, festeja Jerusalém. Então é interessante que a mesma expressão é aplicada agora a Maria. Se lá no Antigo Testamento temos a promessa de que Deus vai habitar uma cidade, no Novo Testamento Deus habita uma pessoa, a pessoa de Maria. A mensagem a Maria diz respeito a Jesus supera a mensagem de Zacarias em respeito a João. Você pode ler Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33, como também Lucas capítulo 1, versículo 15 a 17. Porque nesses dois capítulos, Lucas está fazendo uma comparação entre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Jesus é o filho da Virgem, mas também é o dom de Deus para a humanidade. Capítulo 1, versículo 35. Diferentemente de Zacarias, lá em capítulo 1, versículo 18, Maria responde com a palavra ao mesmo tempo simples e grandiosa: faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, se Zacarias, sacerdote idoso no templo de Jerusalém, não acredita no anúncio e fica mudo, Maria, mulher simples, na sua casa, na periferia de Israel, na cidade de Nazaré, ela acredita no anúncio do anjo e nela a palavra de Deus se cumpre. Então que você possa ler Isaías capítulo 7, versículo 14, em relação a essa promessa do nascimento do filho de uma mulher que haveria de governar Israel. Depois Mateus capítulo 1, versículo 21 a 23, Isaías capítulo 9, versículo 5 a 6, todos esses textos, falando do nascimento deste que seria o futuro rei de Israel. Depois Daniel capítulo 7, 14, faz menção ao filho do homem, ao filho do homem que vem para governar. Na tradição cristã, Jesus, este filho do homem, este ser que recebe da parte de Deus o poder para governar toda a terra. E é interessante também, para terminar, Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 35. Lucas é um escritor grego, conhecia a mitologia dos deuses virem fazerem seus filhos em virgem. E ele não utiliza essa imagem, ele utiliza a imagem da nuvem que desce sobre a tenda, na qual se manifesta a glória de Deus. Maria seria a nova tenda, um novo tabernáculo onde o próprio Deus habita. Então que você possa estudar e aprofundar a palavra de Deus. Se você gostou, curta, compartilhe e comenta, e que você possa aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus.